no coração selvagem do Velho Oeste, onde a lei era frequentemente decidida pela velocidade de um saque. Duas figuras se destacaram como titãs do gatilho: Doc Holliday e Johnny Ringo. A rivalidade deles não foi apenas um conflito entre homens, mas um choque de lendas, uma história gravada a pólvora e sangue nas páginas do folclore americano. Hoje, vamos desvendar a saga desses dois pistoleiros, cuja inimizade se tornou um dos duelos mais famosos da história. Vamos começar com John Peters Ringo, mais conhecido como Johnny Ringo. Nascido na pequena cidade de Greens Fork, Indiana, a vida de Ringo foi marcada por tragédias desde cedo. A mais impactante ocorreu durante a migração de sua família para a Califórnia. Em uma parada, seu pai, Martin Ringo, morreu em um terrível acidente com sua própria espingarda, um evento que o jovem Johnny testemunhou de perto. Esse trauma profundo é frequentemente citado como a origem da melancolia e da aura sombria que o acompanhariam por toda a vida. Com o passar dos anos, Ringo se moveu para o oeste, ganhando uma reputação ambígua. Ele era conhecido por ser bem educado, citando Shakespeare e clássicos latinos, uma raridade entre os homens rudes da fronteira. No entanto, por trás dessa fachada culta, havia um homem perigoso, propenso a acessos de violência quando bebia. Ele se envolveu em disputas de terras no Texas, conhecidas como a Guerra do Condado de Mason, onde sua fama como pistoleiro começou a florescer. Ao chegar ao Arizona, ele já era uma figura temida, associado à facção dos Cowboys, um grupo de fora da lei e fazendeiros que frequentemente entravam em conflito com os irmãos Earp e seus aliados. Ringo não era apenas um atirador, ele era um estrategista, um homem frio e calculista, cuja presença era suficiente para silenciar um salão inteiro. Os relatos da época o descreviam como rápido, preciso e absolutamente mortal. Ele se via como o auge do pistoleiro, o homem mais perigoso do oeste. Do outro lado, temos John Harry Holliday, o Doc, nascido em uma família abastada da Geórgia. Holliday teve uma educação refinada e se formou como cirurgião dentista na Pensilvânia. Sua vida parecia destinada à respeitabilidade e ao conforto. Mas um diagnóstico cruel mudou tudo. Tuberculose, a mesma doença que havia levado sua mãe. Naquela época, a sentença era quase de morte. Os médicos recomendaram que ele se mudasse para o clima mais seco do sudoeste, na esperança de prolongar sua vida. Foi assim que o dentista polido se transformou em um pistoleiro errante. Sabendo que seu tempo era curto, Holliday desenvolveu uma atitude desafiadora e um temperamento explosivo. Ele não tinha nada a perder, e essa falta de medo o tornava incrivelmente perigoso. Ele se tornou um jogador profissional, viajando de cidade em cidade, e sua habilidade com as cartas era igualada apenas por sua velocidade com o revólver e a faca. Doc era conhecido por seu humor sarcástico e inteligência afiada, mas também por uma lealdade feroz aos poucos amigos que tinha, sendo o mais famoso deles, Wyatt Earp. Onde Wyatt era lei, Doc era justiça selvagem, o coringa que não se curvava a ninguém. Sua tosse constante era um lembrete de sua mortalidade, mas nos duelos ele parecia imortal. Um fantasma que já havia aceitado a morte e, por isso, a distribuía sem hesitação. O palco para o confronto inevitável foi Tucson, Arizona, uma cidade em expansão, rica em prata e repleta de tensões. De um lado, estavam os irmãos Earp, Wyatt, Virgil e Morgan, menos representando a lei e os interesses comerciais da cidade. Ao lado deles estava Doc Holliday, seu amigo leal e mortal. Do outro, a facção dos Cowboys, incluindo os irmãos Clanton e McClory, e seu associado mais temido, Johnny Ringo. Os cowboys viam os ERPs como tiranos autoritários que interferiam em seus negócios, que incluíam roubo de gado e outras atividades ilícitas. A tensão era palpável, um barril de pólvora esperando por uma faísca. A rivalidade entre Holliday e Ringo não era apenas parte do conflito maior entre as duas facções. Era profundamente pessoal. Ambos eram considerados os atiradores mais rápidos e letais de seus respectivos grupos. Eles eram imagens espelhadas um do outro. Educados, inteligentes, mas com um lado sombrio e violento. Cada um via no outro o seu igual, o único homem que poderia realmente desafiá-lo.
as provocações eram constantes. Diz a lenda que eles se enfrentaram verbalmente em várias ocasiões nos salões de Tombstone. Em um desses encontros, Ringo, bêbado, teria desafiado qualquer um dos RPs ou Halliday para um duelo na rua. A situação só não escalou porque o xerife local interveio e desarmou Ringo. Outra história famosa, imortalizada no filme Tombstone, descreve um tenso confronto em latim entre os dois, uma exibição de intelecto e ameaça velada, embora a veracidade desse diálogo seja debatida por historiadores. Ele captura perfeitamente a essência da rivalidade deles, uma batalha não apenas de velocidade, mas de vontade e intelecto. Eles eram dois predadores alfa circulando um ao outro, cada um convencido de sua própria superioridade. Para Ringo, Doc era um intruso doente e irritante. Para Doc, Ringo era um valentão pretensioso que precisava de uma lição. O ponto de ebulição foi o famoso tiroteio no Oeste Key Caral. Em 26 de outubro de 1881, embora Ringo não estivesse presente no tiroteio principal, o evento solidificou as linhas de batalha. Nos 30 segundos de caos, 3 membros da facção dos Cowboys foram mortos, enquanto Virgil e Morgan Earp foram feridos, e Doc Halliday foi atingido de raspão. A cidade explodiu. Os Cowboys clamavam por vingança, e os Earps e Halliday foram acusados de assassinato. A vingança não tardou. Em dezembro, Virgil Earp foi emboscado e gravemente ferido, perdendo o uso do braço esquerdo. Em março do ano seguinte, Morgan Earp foi assassinado enquanto jogava bilhar. Wyatt Earp, vendo que a lei não o protegeria mais, decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Ele formou um pelotão, incluindo Doc Halliday, e iniciou o que ficou conhecido como a Cavalgada da Vingança dos Earp. Eles caçaram e mataram vários homens que acreditavam serem responsáveis pelos ataques a seus irmãos. E Johnny Ringo, ele era um dos principais alvos da lista de Wyatt. O confronto final entre os dois lados parecia iminente. E aqui, a história se divide em duas versões, a oficial e a lenda. A versão oficial é que, em 13 de julho de 1882, Johnny Ringo foi encontrado morto, sentado na base de um grande carvalho, em Turkey Creek Canyon. Ele tinha um único ferimento de bala na cabeça. O revólver estava em sua mão direita. A investigação oficial concluiu que foi suicídio. Os apoiadores dessa teoria apontam para a depressão crônica de Ringo e seu alcoolismo, sugerindo que a perda de seus amigos e o declínio de sua facção o levaram ao desespero. O homem que se via como o rei dos pistoleiros teria tirado a própria vida, incapaz de lidar com o fracasso e a solidão. Mas a lenda conta uma história diferente, uma história muito mais dramática e satisfatória para o folclore do Oeste. Nesta versão, Wyatt Earp e Doc Halliday teriam encontrado Ringo sozinho. O tão esperado duelo finalmente aconteceu. E quem teria puxado o gatilho? A maioria das versões lendárias aponta para Doc Halliday. Seria o clímax perfeito para a rivalidade deles. O dentista tuberculoso, tossindo e zombando, finalmente enfrentando o melancólico e mortal Ringo em um duelo sob o sol do Arizona. A ideia de que Halliday, o anjo da vingança de Wyatt, deu a Ringo o fim que ele merecia é muito mais atraente do que um suicídio melancólico. Josephine Erup, esposa de Wyatt, mais tarde apoiou essa versão em suas memórias, afirmando que Wyatt e Doc tinham de fato matado Ringo. Então, qual é a verdade? Provavelmente nunca saberemos com certeza. Os registros históricos são confusos e contraditórios, mas de certa forma, isso não importa. A rivalidade entre Doc Halliday e Johnny Ringo transcendeu os fatos para se tornar um mito. Eles representam o arquétipo do duelista do Velho Oeste, homens complexos, habilidosos e perigosos, vivendo por um código próprio em uma terra sem lei. Halliday, o herói trágico e leal. Ringo, o vilão culto e atormentado. Sua história nos lembra que o Velho Oeste não era apenas feito de mocinhos e bandidos, mas de personagens cinzentos, cujas vidas eram tão fascinantes e complexas
quanto qualquer ficção. A pergunta sobre quem era o mais rápido talvez nunca seja respondida, mas a lenda de seu confronto mortal continuará a ecoar através dos tempos, um testemunho do espírito selvagem e indomável da fronteira americana. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela poeira e pela pólvora do Velho Oeste. Se você gostou de desvendar a história de Doc Holliday e Johnny Ringo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas explorações históricas. Deixe nos comentários qual outra lenda do Oeste você gostaria de ver aqui. Até a próxima!